Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre o teorema central do limite. Então eu vou expor brevemente esse teorema e depois nós vamos fazer uma implementação no R, tá ok? É o seguinte, vamos considerar n variáveis aleatórias, x1, x2 até xn, independentes e identicamente distribuídas com média μ, média populacional μ, e variância populacional sigma ao quadrado. A média amostral dessas VAs, pelo teorema central do limite, é normalmente distribuída com média μ, ou seja, a média se aproximando da populacional, e variância sigma ao quadrado sobre n, ou seja, igual a variância populacional das VAs, dividido pelo tamanho amostral aí coletado. Então, pelo TCL, teorema central do limite, para um n suficientemente grande, a média amostral é normal. E isso a gente pode provar que é verdade, independente se a distribuição de origem das VAs é normal ou não, tá ok? E se nós temos a variância da média amostral igual a sigma ao quadrado sobre n, o desvio padrão da média amostral é a raiz disso daqui, ou seja, sigma sobre raiz de n. Então, isso aqui sempre vai aparecer aí quando a gente estiver trabalhando com inferência relacionada à média. Então, muita gente não sabe de onde vem esse raiz de n, porque o desvio padrão da média tem esse divisor pelo teorema central do limite. Tranquilo? Vamos pegar aqui uma distribuição que é bem assimétrica, que é a distribuição exponencial. Então, se uma variável aleatória x ela é distribuída pela distribuição exponencial, ela tem parâmetro lambda. O que seria esse parâmetro lambda? Seria a taxa de ocorrência de um fenômeno discreto num horizonte contínuo. Por exemplo, taxa de chegada de alunos numa sala de aula, taxa de mortes pela Covid-19. Então, são exemplos de taxa que são distribuídas pela distribuição Poisson, que é um evento discreto que você consegue contar que ocorre num horizonte de tempo. Então, a distribuição exponencial está relacionada a essa questão dos eventos discretos. Enquanto a Poisson modela os eventos discretos que ocorrem num horizonte contínuo, a distribuição exponencial vai modelar o tempo entre esses eventos, tá ok? Se eu tenho uma taxa lambda de ocorrência dos eventos, 1 sobre lambda é o tempo médio entre a ocorrência dos eventos e 1 sobre lambda ao quadrado é a variância, tá ok? Dos eventos. Eu coloquei S aqui, mas poderia ter colocado sigma ao quadrado, porque aqui a gente está falando parâmetro populacional, considerando esse parâmetro teórico aqui. A função densidade de probabilidade é lambda e elevado a menos lambda x para x maior ou igual a zero, ou zero caso contrário. Então, a gente percebe que essa função densidade de probabilidade da distribuição exponencial ela é bem assimétrica, ela vai decrescendo com o tempo. Então, o que acontece é que se você consegue comprovar o teorema central do limite por essa distribuição, para as outras fica bem mais fácil de comprovar, tranquilo? Então, depois dessa breve explanação, vamos fazer a implementação no R. Então, pessoal, vamos fazer aqui a implementação aqui do teorema central do limite, considerando a distribuição exponencial. É o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é definir uma semente para aleatorização, e, por exemplo, aqui o número 9. Eu vou rodar aqui, e agora nós vamos definir um tamanho amostral, n, recebe 40, tranquilo? Vamos considerar aqui o parâmetro da distribuição lambda, que é a taxa de 0,2. Isso implica que nós vamos ter aí uma média de 5, tranquilo? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou sortear daqui a pouco as amostras da distribuição exponencial, mas antes de fazer isso, eu gosto de fazer uma pré-alocação aqui, criar uma matriz que vai receber depois em cada coluna uma das amostras sorteadas, beleza? Então vamos lá, primeiro eu vou criar aqui amostras, essa é a variável, vai receber aqui o comando matrix. No comando matrix, eu vou definir aqui uma matriz de zeros, nesse caso, com o número de linhas nrow igual a 40 e o número de colunas igual a 1000. Beleza? Agora sim eu vou fazer o sorteio, considerando a distribuição exponencial com parâmetro lambda igual a 0,2. Então, para isso eu vou fazer 1000 sorteios. Vou usar o comando for. Então, para i igual a 1 até 1000, nós vamos fazer o seguinte. Amostras, aí agora eu vou indexar aqui, ó, da seguinte forma, vírgula i. Então, a iésima coluna da minha matriz amostras vai receber o resultado de cada um dos 1000 sorteios, tranquilo? Que nós temos 1000 colunas. Rx fazer 1000 vezes, para igual a 1 até 1000. Rx, o que faz esse comando?
vai fazer um sorteio aleatório na distribuição exponencial, R de random, ok? De aleatório. E aí eu tenho que dar aqui primeiro o número de observações que eu quero sortear, que é N, que a gente já definiu aqui em cima, que é 40. E aqui a taxa nós vamos colocar igual a lambda, tranquilo? Eu ainda não rodei essa linha aqui, vou rodar ela agora. E agora eu vou rodar esse laço for. Pronto, já fez. Nós temos aqui a nossa matriz. Se você quiser ver ela, tá aqui, ó. Cada coluna tem uma amostra, beleza? Sorteada aí na nossa distribuição exponencial. Agora é o seguinte, eu vou considerar que a primeira amostra, que eu vou chamar de amostra 1, vou extrair ela aqui, só para a gente plotar ela. Então, eu estou pegando a primeira coluna e atribuindo a uma outra variável, beleza? Foi isso que eu fiz nessa linha aqui. Ctrl Enter. Ah, perdão, eu cometi um pequeno erro aqui. Não existe a variável amostra, é amostras, né? Então, pronto. Ctrl Enter. Tá aqui o nosso vetor amostra 1, que é a nossa primeira amostra. E agora eu vou plotar um histograma dele. Ist amostra 1, vírgula. Vou colocar só uma corzinha aqui. Beleza. Então tá aqui, ó, a gente percebe que o histograma ele é bem assimétrico. Se você tivesse um tamanho amostral maior, ele ficaria mais assimétrico ainda, tranquilo? Como é só 40 observações, ele não fica tão certinho, mas a gente vê que tem uma simetria. Isso é o que importa. Está bem longe de ter normalidade, digamos assim. Não tem nada a ver com a distribuição normal. Eu mostrei para vocês ali na teoria agora há pouco que a média da distribuição exponencial é igual a 1 sobre a taxa, que é lambda, tranquilo? E o desvio padrão da distribuição exponencial, se a variância é 1 sobre lambda ao quadrado, o desvio padrão é raiz de 1 sobre lambda ao quadrado, que é 1 sobre lambda também. Então, na distribuição exponencial, a média é igual ao desvio padrão, tranquilo? Só que aqui eu estou no caso do teorema central do limite. Então, vai ser 1 sobre lambda dividido por SQRT, que é raiz quadrada de N. Tranquilo? Agora é o seguinte, das 1000 amostras criadas, cada uma em uma coluna aqui na variável amostras, na matriz amostras, nós vamos extrair a média. Então, a gente vai ter um vetor de média das amostras, tá? Vou chamar underline amostras. E eu vou usar o comando call means, que ele vai fazer o quê? Calcular a média das colunas, tá? De uma matriz ou de um data frame. Nesse caso, é uma matriz que nós temos. Ctrl Enter, tá aqui esse vetor means amostras. Eu tenho 1000 observações nele, tá ok? E agora nós vamos trabalhar o histograma das médias. A gente viu que se eu plotar o histograma de cada amostra separadamente, eu vou ter o padrão da distribuição exponencial. Agora vamos ver o que acontece quando a gente trabalha com as médias. Então, hist means underline amostras, já apareceu aqui pra gente. Vou colocar uma cor aqui, vou colocar uma cor legal aqui, light, steel, blue one. O título eu vou deixar sem nada, tá, pessoal? Ele sempre coloca um título automático aqui, ó, histograma aí o nome da variável que você determinou ali. Então, eu vou deixar assim para ele ficar sem nome no título, nesse caso. E aqui tem um argumento que eu não tinha ensinado para vocês, que o histograma, olha só, geralmente ele faz com a frequência, mas tem como eu pensar na probabilidade também. Então, eu uso esse argumento aqui, ó. Deixa eu só ver o nome do argumento, pessoal, certinho. O nome do argumento é frac. Frac igual a false, que aí ao invés dele fazer a frequência, ele vai fazer a densidade pra gente, beleza? Então, Ctrl Enter, beleza, tá aqui o histograma, olha só, a média 1 sobre 0,25, tá bem legal aí. Agora nós vamos fazer algumas coisas. Eu quero plotar aqui, ó, uma linha vertical para a média das médias das amostras e uma para a média teórica, que é 1 sobre lambda, né? A média teórica da distribuição exponencial. E comparar para ver se, pelo teorema central do limite, a gente teve uma boa adesão, né, da média das médias das amostras em relação à média teórica da exponencial, que é 1 sobre a taxa. Então vamos lá. Vou usar o comando abline, que vai fazer o seguinte: eu posso plotar linhas simples aí, verticais ou horizontais. Nesse caso eu quero linhas verticais. Vamos colocar V igual min underline x. Primeiro a linha teórica. E aqui call igual a green, vou colocar um green mais forte aqui, que é esse green 4. Pronto, só esses dois argumentos. Então, média teórica, vou colocar dessa forma aqui o comentário. E depois eu repetir aqui, ó, abline, V igual, aí aqui eu vou tirar a média
das médias amostrais, tranquilo? E aqui eu vou colocar uma outra cor. Já que ali eu coloquei um tom próximo de azul, vou colocar um blue aqui, tá? Porque está relacionado ao histograma, está relacionado às amostras. E aqui é a média simulada, tranquilo? É das simulações que a gente fez aí. Beleza? Agora vamos lá, vou plotar aqui Ctrl Enter para a primeira média, ó, certinho no 5. E Ctrl Enter para a segunda, bateu em cima também a simulada, então a gente nem consegue ver a verde aqui. Então significa que a simulação foi muito próxima, né, do que o teorema diz, do que o teorema propõe, tá ok? Teoricamente. E agora, para finalizar, nós vamos colocar também a densidade teórica, considerando os parâmetros populacionais aqui, tá ok? Para ver se aproxima bem do histograma que está relacionado à simulação. Então vamos lá, para isso eu vou criar, não sei se você se lembra que a gente fez para normal, vou criar uma sequência para eixo X, sec, vamos separar aqui, ó, que está de 2 até 9, mas eu vou fazer só de 2 a 8 aqui, que eu acho que é suficiente. 2 a 8, length igual a 500 observações, beleza? E y vai receber comando denorm, porque agora, apesar de eu estar trabalhando com exponencial, o teorema central do limite diz que a média é normalmente distribuída, tá? Então, denorm x, eu vou avaliar x com os parâmetros min, underline exp, que é a média teórica da exponencial, e sd, underline exp, tranquilo? Que é o desvio padrão que a gente calculou ali pelo teorema central do limite, considerando aqui também a distribuição exponencial. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, Ctrl Enter. Pronto, agora é só plotar. Em vez de usar o comando plot, eu vou usar o comando lines, porque se eu colocar plot, vai plotar no outro gráfico. Então, lines, ele vai fazer a mesma coisa que o plot, basicamente. Eu só não preciso colocar o type, porque ele já é específico para a linha, mas eu simplesmente vou plotar x e y no mesmo gráfico que está aqui, tranquilo? Ctrl Enter. Pronto, olha só como que ficou legal aqui, né? A gente percebe que, pelo teorema central do limite, a gente conseguiu uma aproximação muito boa da média dessas 1000 amostras, tranquilo? Então, o vídeo de hoje era sobre o teorema central do limite. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. Muito obrigado.